Bom dia, igreja. Glória a Deus por 28 anos da existência da congregação da Igreja de Cristo aqui no centro de Belo Horizonte. Nós temos visto muitas coisas boas que aconteceram durante estes 28 anos. Houve muito crescimento em todos os sentidos aqui em nosso meio e agradecemos a Deus por isto. Agora, deveria ter acontecido muito mais, mas nós somos seres humanos e muitas vezes, então, nós caímos para aquele lado errado e não fazemos aquilo do jeito que nós deveríamos fazer. Mas graças a Deus pelo que Ele tem feito aqui em nosso meio, e com a ajuda de Deus, daqui a 28 anos, a igreja aqui vai ser bem diferente, bem maior, bem melhor, em todos os sentidos que Deus quer que ela seja. Tomara que daqui a 28 anos, essa congregação tenha algumas vezes o número de discípulos que tem hoje. Que nós sigamos mesmo a Jesus. O nosso irmão Charles Huffman, que chegou aqui há 50 e tantos anos, né? Ele chegou aqui em 1967. Tive a oportunidade esta semana de almoçar com ele, conversar com ele durante um bom tempo. Sempre me anima quando eu posso sentar com esse irmão amado, dedicado ao Senhor. E muitas coisas que têm acontecido aqui também foram coisas que ele nos ajudou. De fato, ele fez parte desta congregação no seu início por uns 2 anos. E realmente nos deu um grande exemplo em todos os sentidos. Esse irmão está em Belo Horizonte. E ele deverá estar pregando na quarta-feira agora, à noite, às 19h30. E também na outra quarta-feira, à noite, às 19h30. E então, no dia 2 de novembro, ele vai estar administrando a aula de crescimento espiritual e pregando naquele dia de manhã. Então, vamos estar presentes. Vamos fazer de tudo para estar aqui, honrando primeiro ao nosso Deus, em segundo lugar, ao nosso irmão Charles também, e então, esta congregação, vamos honrar uns aos outros por estarmos presentes em todas essas 4 responsabilidades nossas. Agora, eu fui passado o título do sermão de hoje, e eu vi isto há mais que um mês, e estou orando sobre isto, pensando sobre isto, e dou graças a Deus pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre a diferença entre fazer membros e então fazer discípulos. É muito importante que nós entendamos o que estamos falando aqui. Porque Jesus falou, nesta leitura de hoje, que nós ouvimos muitas vezes, graças a Deus, ele disse, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e então ensinando-os tudo aquilo que eu tenho ensinado. Agora ouvimos muitas vezes entre nós, ouvimos na igreja, em muitas partes, que a igreja precisa de muito mais membros. Agora, sim, temos o rol de membros. Gostaríamos que fosse muito maior, só que nós precisamos mudar o título desta lista
para rol de discípulos. Nós precisamos ser discípulos. Mas qual a diferença? Qual a diferença em membro e discípulo? Você pode ser membro, até quando nós éramos criancinhas, nós fizemos parte de alguns grupinhos, né? Então, as crianças criam uma roda aí, então, este grupo aqui é grupo X, né? Então, para ser membro daqui, faz isso, isso, isso. Mas, na igreja do Senhor, é diferente do que isto. Não somos simplesmente um grupo que se reúne e diz, vamos ser membros deste grupo aqui. Vamos fazer parte desse clube aqui. Esse clube gostoso. Realmente é gostoso quando a igreja é a igreja de Deus. Quando ela é aquilo que Deus quer. Quando ela realmente está seguindo a Ele. Porque um membro é simplesmente alguém que faz parte de um grupo. Tá? Faz parte de um grupo. Agora, um discípulo é um seguidor. Alguém que segue ao mestre. O mestre é aquele que é o professor, aquele que dá o exemplo, aquele que está à frente dizendo, siga-me, siga-me. Jesus não falou isto várias vezes quando ele estava aqui? E eu acredito que ele falou muito mais durante aqueles 3 anos que ele andou aqui na terra. Acredito que ele falou muito mais do que tem registrado aqui na palavra de Deus. Mas então você e eu deveríamos segui-lo. Deveríamos procurar saber quais os passos que ele tomou. Porque ele sempre estava andando na direção certa. Sempre estava tomando os passos corretos quando ele estava aqui. Viveu uma vida perfeita. Então, nós também precisamos seguir a Ele. E então, precisamos ser como nosso irmão e o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o próprio irmão Paulo disse, siga-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Então, nós também devemos seguir a Ele, sem desistir, nunca, não importando se 99% dos irmãos resolvem, não quero mais. Precisamos ser como o Dom Pedro, que disse, eu fico. Ele estava falando do Brasil, mas eu falo do Senhor. Eu fico com o Senhor, porque Ele tem razão, sempre, em tudo. Ele veio aqui para me salvar. Ele cumpriu aquele propósito eterno de Deus, de salvar a minha alma e a sua alma, e de todas as pessoas em toda a terra. Ele veio fazer diferença. Ele veio dar oportunidade para todos nós a sairmos desta vida mundana para entrar nele. Tive a oportunidade, Luana e eu, ontem, de recebermos em nossa casa o irmão Paulo José, Shirley e seus filhos. E foi muito bom, de novo, sentar com esse irmão sábio, que conhece o Senhor, conhece a palavra de Deus, sempre está andando atrás, correndo atrás, ajudando as pessoas a viver a vida correta. E ele sempre diz,
Eu já vivi no pecado, mas eu vivi naquele pecado feio. Eu sei o que é viver aquela morte, mas eu quero viver a vida. Eu quero viver com Ele, porque é só esta vida que realmente vale. Agora, a diferença entre membros na igreja e discípulos de Cristo, qual que é? Os membros são as pessoas que estão adicionados à lista que nós mantemos. Temos que manter uma lista, né, até escrita, porque eu não tenho cabeça para lembrar de todos os dados de todos os irmãos. Eu tenho dificuldade de lembrar meu nome. Então, se eu tenho que te perguntar, ô irmão, por favor, me fale de novo, qual é o seu nome? Não é nada, né, contra você, não, é eu mesmo, né? Se eu não tivesse que escrever meu nome todo dia, eu ia esquecer. Mas essa lista de membros são as pessoas que parecem para nós que estão seguindo a Cristo. Por alto a gente vê e então mantemos o nome no hall de membros, né? Até chegar ao ponto que o irmão, a irmã realmente desiste, demonstra que não quer fazer parte mais da igreja. Mas, né, para nós, esses irmãos parecem ter fé em Deus, são dedicados e querem viver para Ele. Mas só parece, só por fora que a gente pode ver. Segue no que nós entendemos, o que nós acreditamos que é certo. E de fato, cada grupo tem a sua lista. E cada igreja tem sua lista, o seu hall de membros. Mas alguém que é simplesmente membro, que aparece aqui, pode aparecer muitas vezes, ou poucas vezes, ou até desistir de comparecer, podem não seguir a Cristo, nem ter a plena fé nele, e nem obedecerem a Ele. Mas esta é nossa lista do hall de membros. Agora, vamos pensar do outro lado da moeda. Os discípulos são adicionados e tirados por Deus. E é Ele que mantém a lista mestre. Interessante quantas vezes que na Bíblia Deus se refere a esta lista que Ele mantém. Em Atos 2:47, no primeiro dia da igreja, ela foi estabelecida aqui em Atos capítulo 2, e então fala um pouco sobre, né, o tempo que seguia, e disse em versículo 47, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, é Ele que adiciona à lista dos salvos. Nós, quando a pessoa se batiza em Cristo, aqui, ou então quando vem já com o entendimento da palavra de Deus, tendo conhecido Cristo e confessando ter se batizado para a remissão dos seus pecados, quem somos nós para julgar se a pessoa realmente é discípulo de Cristo? Mas demonstra que, para nós, claramente, que é discípulo de Jesus. Agora, se ela já entrou em Cristo, ela já faz parte da lista de Deus.
É Ele que adicionou a um tempo. E simplesmente reconhecemos aqui essas pessoas que vêm, tendo se batizado, tendo feito os passos que Ele ensinou que deveriam fazer. Agora, em Filipenses 4 e versículo 3, o Paulo disse: juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, na lista dos vivos espiritualmente, a lista que Deus mantém. Apocalipse, este livro está repleto de citações. E então vamos citar alguns aqui. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse, ele disse: o vencedor, o vencedor, aquele que consegue vencer aqui, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. E o livro de Apocalipse é um livro que está nos incentivando e dizendo: seja parte dos vencedores. Vença, fique fiel até o fim, como ele diz em capítulo 2 e versículo 10. Agora, em capítulo 13 e versículo 8, capítulo 13 e versículo 8 de Apocalipse: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, até aqueles que nunca obedeceram a Cristo, que nunca foram adicionados por Ele ao livro da vida, Ele diz que até estas pessoas, naquele dia, vão adorar a Deus. Até aqueles que proclamam abertamente: não existe um Deus, é criação sua. Você não é criação dele. Estas pessoas, naquele dia, vão confessar Jesus como o Senhor. Também no Apocalipse 17, versículo 8, a mesma coisa. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Então, até aqueles que não aceitam a mensagem de Cristo aqui, que não se rendem a Ele, que não são discípulos dele, naquele dia vão se admirar a Cristo. Quando Ele chegar, como aqueles cânticos que nós acabamos de cantar, quando Ele descer ao som da trombeta, e quando todos os mortos levantarão, aqueles que estão mortos em Cristo levantarão, e então se reunirão conosco, que somos vivos, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, vai ser assim naquele dia. Agora, Apocalipse 20, versículo 12 e 15. Capítulo 20, versículos 12 e 15. Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, tanto o livro da morte quanto o livro da vida. Versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. De qual parte, então? De qual lista você quer fazer parte? Da lista de Deus, que é dos discípulos, seguidores dele, que vão viver para sempre com ele no céu? Ou daqueles que vão ser julgados no lago de fogo? Capítulo 21, então, versículo 27. Capítulo 21, 27. Ele diz uma coisa bem forte aqui. Nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, neste momento, a gente pode fazer uma mudança radical. Se você já se batizou em Cristo, para a salvação da sua alma, e então depois se acha hoje no pecado, tendo feito coisas que não deveria fazer, que está denegrindo o nome de Cristo, você pode mudar agora, confessar seus pecados, pedir perdão a Ele e ser perdoado agora, por todos os seus pecados que você tem cometido, não importa qual o pecado, até homicídio, da mentira, fofoca, qualquer pecado você pode ser perdoado agora. E então mudar daquela lista dos membros que nós vemos como alguém que talvez seja salvo, para aquela lista mestre que o mestre mantém, daqueles que são salvos. Você que sabe, você conhece a sua vida, eu conheço a minha. Vamos nos arrepender agora dos nossos pecados e viver a vida que agrada a Ele. E às vezes nós pensamos, olha, eu acredito em Cristo, né? Eu não mato ninguém, não roubo, né? Tento não mentir, isso, aquilo, eu trabalho direitinho lá no serviço. Só que no domingo eu acordo bem cansado, tendo trabalhado a semana toda. Então eu vou tentar chegar até a hora do culto. Quantas vezes você faz isso lá no seu serviço? Quantas vezes você chega lá na faculdade, ou lá na sala de aula da sua escola? Se você chegar lá atrasado, como é que fica? Imagine, então, na casa de Deus. Você reconhece mesmo o tesouro que você tem na sua mão? Que você só tem que aceitar aquilo e deixar Deus transformar a sua vida? Você reconhece que antes do início dos tempos, Deus planejou a sua salvação? Planejou ao ponto que o filho dele morreu por você. O corpo dele foi ferido. O sangue dele foi derramado por você.
Então, vamos todos dizer juntos: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Você merece, porque Deus te fez merecer. Ele te criou, Ele te ama, Ele quer que você seja salvo, que você seja perdoado. Não importa o que você já fez, mude agora. Você precisa de ajuda, talvez, para fazer isto. Venham, irmãos. Venha, amigos, que não são ainda filhos de Deus, que não estão inscritos ainda na lista de vida, ou livro de vida que Ele mantém. Você, então, pode vir agora e mudar a sua vida. Eu não vou pedir para cada um levantar a mão que quer ser salvo e então dizer, tá bom, então hoje aqui foram salvos tantas pessoas, porque isso não é bíblico. A Bíblia não ensina isto. Mas ouvimos isto em muitos lugares. E em muitos lugares dizem, crê e será salvo, ponto. Não é só por crer. Sim, somos salvos pela fé. E Jesus disse, se nós cremos, seremos salvos. Mas esta crença é uma crença que nos leva a obedecer. Se cremos, mas não obedecemos, o que adianta crer? Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26, mostram claramente que uma fé sem obras, uma fé sem ser colocada em ação, não adianta nada. E ele até chega a dizer que essa fé é morta. A sua fé hoje é viva. Você acredita mesmo que Jesus morreu por você? Glória a Deus. Então façamos diferença. Por viver, deixar a nossa fé nos levantar. Sejamos discípulos de Jesus. Agora, quando nós vamos ensinar a palavra de Deus, quando nós vamos evangelizar, precisamos, então, viver primeiro. Temos que conhecer, lendo todos os dias a palavra de Deus, conhecendo a palavra, crer mesmo nesta palavra, nos arrepender dos nossos pecados, viver a vida que Deus quer, e então que nós vamos para frente, evangelizando, falando, e então as pessoas vão querer nos seguir, se nós estamos seguindo fielmente e pregando a palavra. O que falta para você? Faça essa mudança agora. E demonstre isto agora quando nós levantarmos para cantar.